Bom dia, professor. Tudo bem, Leonardo? Dá uns 5 minutinhos pro pessoal Tudo entrar. sim com a senhora. Bem também, graças a Deus. Esse calorão, né, gente? Não sei se vocês são todos de extrema. Eu não sou de extrema. Eu moro em Córrego do Bom Jesus. Porque aqui tá tão quente. Vamos aguardar um pouquinho os outros colegas. Já vou avisar que nós já estamos nas salas. Valdete, bom dia. Márcio, bom dia. Bom dia, Eliette. Bom, pessoal, a aula está sendo gravada, então eu vou iniciar assim os primeiros recados. Valdete, bom dia, para que a gente comece a falar de fato a respeito dessa fase 2, né? E depois os colegas que não estiverem poderão retomar essa gravação que já será disponibilizada logo em breve. Agora todo mundo animou. Está entrando. Então, bom dia, pessoal, todos vocês, Fernando, que entrou agora, Valdete e as demais meninas, a Jéssica está entrando agora, a Geisa, espero que vocês estejam bem. Bom, para começar a falar da nossa fase 2, acho que é inevitável a gente falar da nossa fase 1, né? Gostaria de parabenizar todos vocês pelo desenvolvimento das cartas de apresentação, pelas conversas, que alguns me chamaram para que a gente fosse tirando algumas dúvidas. Então, parabéns pelo empenho de vocês, porque o desempenho foi o resultado desse empenho. Nós tivemos algumas notas 10, que foram assim de cara, porque a maioria das cartas eu devolvi para que as correções fossem feitas, já que para elas ficarem bem desenvolvidas. E todos, ou a maioria, hoje eu vi aqui que tem cartas que foram devolvidas, mas aí as que foram devolvidas muito posteriormente, eu não consigo atualizar essa nota, né? Então, as que deram problema, por exemplo, não sei se aqui tem a Fabiana, né? Mas pode ter mais alunos. Entraram no portal da Liga, foram ver a nota, eu tô com 0 em português instrumental. Mas às vezes eu tinha deixado um feedback, porque eu fiz a correção no dia limite da data de entrega. Então eu fiz a correção entre sábado e domingo, né? Então o que aconteceu? Os alunos que tiraram 0, por que eles tiraram 0? Talvez tenham subido material errado no portal da Liga, e aí eu informei, né? Então quem ia entrando em contato comigo, que viu a sua nota 0, eu fui procurar o porquê disso. E aí nós víamos que às vezes eram documentos trocados, às vezes não estavam de acordo com o gênero textual exigido. Então, assim, se esse é o caso de algum de vocês que está assistindo esse vídeo agora conosco ou que assistirá depois, entre em contato, porque tem alguns alunos que ainda estão com 0, que tiveram esse documento trocado, e isso pode ser corrigido. Foi até o que eu escrevi para eles, né? Aguardo o reenvio da carta, mas quando for só caso de correção mesmo, que já estava com nota parcial, se forem mandando depois, eu já não consigo fazer adequação dessa nota mais, né? Tinha até alguns dias para poder me entregar. Uma outra coisa importante, prestem atenção com relação ao nome que vocês estão cadastrando nas plataformas, porque às vezes a Aparecida se chama Aparecida da Silva Menezes. Ela vai lá e coloca Cida Shocks.
jamais saberei que é Aparecida da Silva Menezes. Então, aí a gente causa uma confusão muito grande. Prestem bastante atenção para também não colocarem apelidos diminutivos dos nomes de vocês. O que nós conversamos na primeira aula, né? Não sejam ingênuos na utilização disso e iniciem pelo nome de vocês. Coloquem o nome escrito da maneira que ele é escrito corretamente e o nome completo, porque é a identificação de vocês. Senão, primeiro, fica uma coisa infantilizada e segundo, não fica correto, a gente fica perdido. Teve nome, acho que foram 3 alunos, eu não consegui encontrar, porque coloca diminutivo do nome ou às vezes algum apelido. E se tiver 2 nomes, assim, 2 Marias Aparecidas na sala, fica um pouco mais difícil ainda. Então, prestem atenção com relação a isso. Coloquem os nomes nas plataformas de vocês do jeitinho que ele é de verdade, pelo menos, né, o nome escrito da maneira certa. E espero que vocês tenham ficado felizes com os retornos das atividades. Vocês se esforçaram muito, os 2 cursos. E o que acontece? Como eu disse para uma colega, né? Professora, você não pode direcionar a escrita de psicologia para de psicologia, a escrita de gestão de RH para gestão de RH? Observem que nas aulas eu vou sempre falar das 2, porque essa turma é uma turma conjunta, ou seja, os 2 cursos têm juntos a matéria de português instrumental. Então, não significa que o profissional da psicologia pode entrar na área do RH, né, a não ser que tenha algum tipo de expertise, como nós já vimos também na atividade, mas prestem atenção, não tem como eu gravar uma aula para o pessoal da psicologia e outra para o pessoal da gestão de RH. Então, essas fronteiras estarão bem delimitadas, mas estarão ali ainda assim. Então, fiquem atentos, vocês fazem parte de uma grande turma. Bom, estamos entrando na fase 2, finalizamos a fase 1 e as notas já foram lançadas, a não ser em casos de alguns erros. Gente, só um minutinho aqui. Era meu pai, gente, desculpem. E agora nós estamos entrando na fase 2. Como vocês podem ter observado, quem já entrou na plataforma pode ver que para essa fase 2, eu preparei 2 atividades avaliativas para vocês, né? Uma avaliativa e depois a entrega final. Num primeiro momento, eu abri essa sala no Classroom, mas agora o portal da Liga já está se estabilizando. Então, de toda forma, a entrega intermediária da atividade avaliativa deve ser feita pelo Classroom. E a atividade final pode ser entregue no portal da Liga e no Classroom, certo? Mas observem sempre se vocês estão anexando o documento correto, porque aconteceu muito isso, de alunos mandarem atividades de outras disciplinas. E aí, infelizmente, eu não posso avaliar. Daí, como que eu respondo? Atividade não corresponde à fase 1 ou à fase 2 de português instrumental. E se vocês não olharem a tempo esse retorno, esse feedback, vocês podem não ter tempo hábil de correção para que a gente possa alterar as notas, né? Tamires. Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo bem? Eu posso fazer só uma ressalva, é que a professora Cláudia, num determinado dia, ela conversou com a gente, acho que foi a professora Cláudia, não sei se foi outro professor, desculpa, mas que nós estávamos anexando os trabalhos na Liga, estavam indo trocados, isso aí foi um problema geral da Liga. Sim. Tanto é que muitos professores pediram também para nós enviarmos por e-mail. Isso. Para não ter esse choque, para não ter essa divergência, porque estava ainda começando essa questão do portal da Liga, então estava tendo muita confusão quanto a isso. Eu não sei se seria viável, minha sugestão, de também podermos enviar no seu e-mail, não sei, ou ter alguma outra forma. Tem o Classroom, né? Foi o que eu falei para os alunos. Sim. Como eu já abri o Classroom, ele é completamente seguro. Quando vocês mandam por lá, o meu e-mail já chega um e-mail avisando que vocês fizeram esse depósito. Por quê? Ah, tá joia. Como nós temos, assim, eu tenho várias atividades lá dentro, se vocês mandam um e-mail mesmo, esse e-mail pode se perder, gente, porque tem dias que eu recebo 90 e-mails. Então, assim, na sala do Classroom, quando eu entro lá, aparecem as entregas para mim e o nome de todo mundo.
Aí lá já fica a sala de aula virtual de vocês mesmo. Então, eu Tá, também joia. aconselharia. Por isso mesmo que eu já abri as entregas da fase 2, as salas no Classroom, porque já tem gente entregando. Por exemplo, as atividades avaliativas. Aí vocês Sim, podem subir pelo Classroom e pelo portal da Liga também, né? Eu acho que podia ser um plus aí, né? Mas sim. eu acho que nesse momento, para que não haja mais essas trocas, seria viável que vocês fizessem essa entrega pela sala de aula do Classroom. Tem sido Ok, muito obrigado, viu? e então, pessoal, eu vou até aqui abrir, como eu disse para vocês. Então, agora nós temos uma entrega intermediária, que é uma atividade. Na fase 1 até teve um aluno que me questionou, né? Vai ter mais atividades? Como nós estávamos ainda começando com relação a essas atividades de português instrumental, e a gente estava estudando muito diretamente questões da língua que nós estávamos retomando do ensino médio, eu não trouxe atividades de sujeito, predicado, classes de palavras. Foi mesmo o desenvolvimento da carta e o nosso tempo também estava mais curto. Mas agora nós temos essa atividade avaliativa no valor de 5 pontos e depois a entrega do resumo e da resenha no valor de 20 pontos, que totalizam os 25 pontos dessa entrega, né? Então, assim, vocês devem ter observado lá, que eu vou até abrir aqui para a gente poder ver quais são essas entregas. Nós temos o desenvolvimento de um texto, o profissional pós-pandemia. Vamos observar aqui. Teve uma aluna que também teve um probleminha no entendimento da atividade 2, então já tem aluno que entregou. Vou ler aqui para vocês, né? Então, o texto, o profissional pós-pandemia. Desenvolva um texto de no mínimo 10 linhas, observando os aspectos de coesão e coerência. Bom, vocês vão ter essas aulas agora, né? Estão tendo ao longo das semanas. Não significa que você tem que falar sobre coesão e coerência. Esses aspectos têm que ser observados. Eu tenho que ser coeso e tenho que ser coerente. E vou falar a respeito do profissional pós-pandemia. E esses trabalhos serão verificados com relação à autoria, porque nós, professores, temos N programas antiplágio aqui que eu passo e trabalhos plagiados eu não considero, né? Então, eu coloco aqui para vocês que não terão nota. A entrega continua sendo individual, né? Porque, como eu falei com a professora Cláudia e todos nós concordamos, a competência linguística de vocês é muito difícil ser avaliada em grupo. Alguns alunos, algumas vezes, vejam, não são todos, nem é sempre, utilizam o outro colega que tem a competência um pouco mais desenvolvida como muleta nesses casos. E não é isso que nós queremos, né? Então, cada um desenvolve o seu. Existe muito a ser falado sobre o profissional pós-pandemia? Sim, existe muito a ser falado. O mínimo do texto é de 10 linhas. O máximo dele, vamos colocar aí umas 30, 35 linhas, porque senão fica cansativo. E embora exista muito a ser dito, nem tudo precisa ser falado. Então, observem sempre essa contenção que é necessário nós termos na construção de textos, para que a gente não comece aqui no Brasil e vá parar lá na China e não volte. Então, seja focado quando você for falar a respeito disso, que você verá que, embora haja muito a ser dito, nem tudo vai caber e nem tudo precisa conter o seu texto, né? Então, o nosso primeiro texto, aqui ele tá com o valor de 10 pontos, mas ele tá errado, viu, gente? É 5 pontos. Eu vi lá que eu tinha colocado certinho. Então, o texto avaliativo, a nossa entrega intermediária aí, profissional pós-pandemia, vai valer um pontinho para ajudar. E depois a resenha e o resumo vão vir aí como entrega final. A Mayara estava aqui falando comigo, vou até abrir aqui o chat para caso alguém queira falar alguma coisa, que o texto que eu mandei para vocês, ela achou com uma linguagem, como que é? A linguagem do livro é complicada de se entender. Muitas vezes, Mayara mesmo, como eu disse para ela, né? Mas nós estamos no ensino superior, no curso de gestão de RH e também no curso de psicologia. Impossível dar para vocês um texto assim muito primário, até porque os textos do Vygotsky, quem for trabalhar com psicologia do desenvolvimento, muitas vezes, psicologia da aprendizagem, vai se deparar com esse tipo de texto teórico que é mais denso. Mas vocês precisam fazer o quê? Enfrentar. Vou ler uma, vou ler duas, vou ler três, às vezes eu vou ler 17 vezes.
E cada vez que você for lendo, você vai falar, nossa, precisei ler tanto para eu entender essa parte que agora eu entendi. Procurem fazer anotações. Essa fase de resumo e resenha é exatamente para isso, para que vocês levantem as informações principais, saibam separar o que é muito importante naquele texto e o que não é. Porque vejam, um texto grande daquele para vocês condensarem em poucas páginas, não é mesmo? E vocês terão que utilizar os dois gêneros. Por exemplo, eu estava conversando com a Eliette esses dias, né, Eliette? A gente estava falando a respeito disso. São dois momentos diferentes, né? Agora eu vou fazer uma mini aula com vocês aqui a respeito de resumo e resenha, mas são dois produtos diferentes. Vocês devem enviar, podem enviar ele no mesmo documento, mas especificando, né? Resumo da obra, pá, colocar lá, como eu coloquei para vocês, né? As referências bibliográficas certinho, e depois começar os dados de vocês e começar. Então, são estruturas diferentes, são dois momentos. Quem mandar só o resumo vai ser avaliado somente em 10 pontos, porque o trabalho dos dois vale 20. Então, seja cada um vale 10. Então, assim, não se enganem, não procurem fazer isso de maneira aleatória. É um texto que muito dificilmente vocês encontrarão algum produto pronto na internet. Então, o que eu gostaria de fazer mesmo é que vocês avançassem nessa competência linguística, e isso não vai ser feito em condições de temperatura e clima favoráveis, jamais. Vocês sempre vão ser chamados a sair dessa zona de conforto mesmo. Com quem que eu estava conversando outro dia que falou comigo, acho que foi o Cláudio, ele tá aqui, se eu não me engano, exatamente a respeito disso. É mais difícil quando nós saímos dos bancos escolares há muito tempo, mas nós precisamos enfrentar. Então, assim, eu tenho completa certeza de que vocês conseguirão. É um desafio, sempre é. Não esperem que fique mais fácil, porque não ficará, mas vocês vão conseguir. A carta de apresentação, eu percebi que para alguns foi bem difícil esse momento de desenvolvimento. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Né? Isso, Cláudio, foi bem difícil, mas alguns se colocaram à prova porque quem tentou copiar fez errado. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo aqui que não é ela. Vamos supor, a Valdete. Valdete escreveu uma carta linda, maravilhosa. Se nós estivéssemos em sala, as cartas nota 10 iam ter que ler lá na frente, porque isso aí é uma praxe, né? Nós teríamos quatro nota 10, nós tivemos na nossa turma, né? Então, vamos supor que a Valdete copiou uma carta da internet. Os casos que aconteceram isso, a Valdete escreveu: estou disposto a aprender, sou honesto e trabalhador. Ou seja, ela copiou, mas ela esqueceu de adequar até a questão do gênero ali, né? Porque a Valdete não está disposto, a Valdete está disposta. Então, estou dando esse exemplo. Tomem cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de cópia, porque vocês podem, vocês mesmos ali, se burlarem e se enganarem a tal nível que entregam muito que foi cópia. Agora, com relação a resenha e resumo, todos os textos serão passados no antiplágio. Fernando, o código da sala do Classroom. Você é do curso de psicologia ou de gestão de RH? Que aqui eu passo para vocês sempre o link, né? Então, eu vou mandar para você mas o código... Opa! Deixa eu ver o que o Fernando respondeu. Psicologia. Então, vou passar para você aqui já. Estou copiando. Aí, Fernando. Então, gente, hoje o que eu queria falar com vocês era a respeito dessa entrega da fase 2, a respeito das pontuações, já estamos conversados, né? Algumas pessoas não entregaram a fase 1, tudo bem, são 10 pontos, né? Não é o que vai engrossar muito o caldo, né? Mas, assim, eu, como sou bem bitolada nessas coisas, sempre procuro fazer as minhas atividades. Talvez eu não tire um 10, mas se eu tirar um 7, um 6 já vai me ajudar para que eu não fique dependente dessa nota lá no final, né? Então, assim, estejam atentos, porque tem gente que fala, né? Vale ponto? Tudo vale ponto, gente. Todo tipo de interação que a gente faz, ele é computado, não é? Participação, conceito, desenvolvimento, a responsabilidade com relação às entregas. Claro que nós sabemos que alguns tiveram... Todos os casos foram tratados separadamente. Quem teve problema para entregar, problema com rede de computadores, problema porque a Fabiana está aqui, ó, e viu o trabalho dela, houve essa troca lá na liga, mas aí ela detectou, já me enviou também via e-mail e pôde ser avaliado da mesma maneira.
tá? Então, vamos assim para a fase 2 com tudo. Como eu disse para vocês, não vai ficar mais fácil, pelo contrário, né? Então, essa fase 2 ela é muito crucial, porque quando nós chegarmos na fase 3, nós teremos a apresentação de seminário. Vocês se lembram disso, que era a proposta para a fase 3? E assim, espero que todos estejam bem mais desenvolvidos. Mas agora vocês já não são mais aqueles alunos que assistiram a primeira aula aquele dia. Eu notei um desenvolvimento muito grande em várias pessoas, até quando eu mandei o meu feedback da carta, que era bem detalhado, quem recebeu podia ver, né? Desde o início lá tinha um probleminha lá na primeira linha, fui identificando. Todos que fizeram as correções, assim, evoluíram, entenderam a importância, até porque eu levava sempre a essa reflexão, né? Reflita a respeito do uso da crase. Reflita a respeito da escrita do seu nome com as iniciais maiúsculas. Então, são reflexões necessárias, mas vocês precisam chegar à conclusão de que, estava inadequado mesmo, pode melhorar mesmo. Então, isso aí também tem que ir ao encontro das perspectivas de vocês. Eu quero melhorar a minha carta? Eu quero melhorar a minha competência linguística? E aí sim vocês avançam. Bom, agora para a segunda fase, nós temos a entrega de uma resenha. Professora, desculpa interromper. Fabiana, vamos lá. Só para fechar essa parte, né? Porque a senhora vai explicar sobre a fase 2. Só uma dúvida. A atividade individual, temos data para ser entregue ou pode ser até o dia 17? Eu coloquei até o dia 17, às 2, porque assim, para eu quebrar essa entrega, por exemplo, alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade, né? Então eu deixei esse prazo estendido até o prazo final mesmo, de entrega da atividade final também, porque eu sabia que tinha gente que ia ou fazer junto, ou deixar para fazer depois, para eu não ter, por exemplo, 2 momentos de correção. Então, quando for lá no dia 17, que vai cair no sábado, geralmente eu faço isso mesmo. No dia 17 e no dia 18, eu tiro para correção, vamos supor, e para feedback. Aí eu já vou ter as produções completas de todos. E quem não entregou, não entrega mais, né? Então, daí, se eu for pegando pelo meio, talvez eu não tenha contato com todas nesse meio tempo. Tá certo. Então, então a atividade individual entregaremos na Classroom. E a final, na Liga. Isso, na Liga, mas quem quiser também mandar no Classroom, a sala está aberta lá para que vocês façam isso. Porque daí é certeza, né? Certeza que vai chegar certo. Por exemplo, se você colocar lá no... Quem colocou no Liga e no Classroom, eu coloquei lá no Liga, atividade já avaliada via Classroom. Porque lá no Classroom a gente pode mandar para vocês uma resposta, fazer uma avaliação ali simultânea. A gente vai olhando o texto, já vai olhando o que tá, fica melhor para dar a nota. Tá bom. Só a última dúvida. Sendo assim, lá no Classroom tem a possibilidade de fazer 2 entregas ou eu faria todas no mesmo arquivo, as 2? Tem a possibilidade de você fazer 2 entregas lá, sim. Tá bom. O que eu achei bacana lá também foi isso. Por exemplo, teve alunos que deixaram a carta de apresentação antiga e aí anexaram a carta nova. E você pode anexar várias coisas em momentos diferentes. Agora, por exemplo, se na Liga estiver errado o seu arquivo, aí a gente precisa informar a TI para eles apagarem aquele para você conseguir subir outro, entendeu? Entendi, professora. Muito obrigada. Então, o Classroom, acho que fica bom se vocês conseguirem fazer nos 2. Inclusive, né, se não for atrapalhar vocês. Mas, gente, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito da resenha e do resumo, porque aquele dia eu gravei um vídeo por fora falando sobre a carta de apresentação, a sua importância, né, e coloquei lá no grupo do WhatsApp. Ajudou muitas pessoas a desenvolver a carta. Como hoje nós vamos falar a respeito da fase 2, e já subentende-se que vocês, enquanto alunos do ensino superior, sabem a diferença entre resumo e resenha, eu quis trazer aqui para que quem quiser, a partir de hoje, começar a refletir a respeito desses aspectos e desenvolver esses 2 produtos, pode, certo? Bom, resumo e resenha, muitas vezes, se confundem na cabeça das pessoas, porque eles são movimentos aproximados, digamos assim, né? Mas ao final, os produtos são diferentes. Na instituição de ensino superior, por exemplo, a resenha é um gênero científico muito utilizado para que a gente produza materiais de estudo. E ela pode ter aspectos diferentes. Então, iniciaremos falando a respeito da resenha. A resenha,
é um tipo de texto utilizado para descrever e analisar uma outra produção textual. Ela pode variar, essa análise, essa descrição de obras literárias, de obras cinematográficas, entre outras. Todos os livros, de modo geral, por exemplo, nós vamos analisar o fragmento, né, um artigo de um livro. Todos os livros podem ser, ou melhor, devem ser resenhados. Nós temos resenhas que são temáticas, que muitas vezes podem reunir várias obras, né? Mas no nosso caso, nós trabalharemos com uma resenha descritiva desse livro que nós faremos agora, né? Bom, quando nós falamos dessa resenha descritiva, nós apenas descrevemos e correlacionamos informações a respeito do tema ou do livro ou do artigo que nós estamos resenhando. Assim sendo, não há espaço para juízos de valor a respeito do texto, a respeito do autor nesse tipo de obra. É uma composição informativa. Lá vocês podem trazer, né, todas essas descrições do que vocês leram, mas lembre-se, sem impressão de juízos de valor. Existe também a resenha crítica e a resenha opinativa, que não são o gênero que nós vamos explorar dessa vez. Assim como na resenha descritiva, a resenha crítica ou opinativa, ela também descreve e correlaciona os assuntos de uma obra, né? Mas há, nesse tipo de resenha, um espaço para que o autor apresente teses a respeito daquilo que ele lê, para que ele extrapole, né? E ele faz um texto de natureza informativo, argumentativa, certo? Bom, quando nós fazemos isso, nós já extrapolamos o que está ali na superfície textual, né? Na resenha que nós faremos, nós colocaremos a nossa compreensão a respeito da obra que foi elencada para que vocês fizessem isso. Além de falar a respeito dos tipos de resenha, nós temos que observar sempre a estrutura desse tipo de texto, né? Bom, e com relação a esse gênero resenha, nós precisamos pontuar que esses textos precisam ter algumas características. Então, vamos lá. Esses textos precisam ser, número 1, objetivos. Por quê? Porque eles se tratam de um gênero científico. E a resenha exige um grau de objetividade na linguagem. Haja vista que, se nós fizermos interferência nesses textos, eles podem atrapalhar o método que nós estamos utilizando. Então, procurem não utilizar linguagens figuradas e ficar trazendo alguns outros fragmentos. Como que eu posso dizer para vocês? Alguns exemplos que tragam algum tipo de pobreza na linguagem. Procurem ser diretos, concisos e utilizar a linguagem no seu sentido literal, sem figuras de linguagem. É necessário, número 2, que nós sejamos concisos. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos e sem muitas repetições. Porque, senão, nosso texto extrapola demais e nós ficamos dando voltas. Isso porque esse tipo de texto tem como função ser um material de estudo, para que ele possa ser lido depois, sem haver a necessidade de a gente ficar acessando aquele livro de novo. Ou seja, se nós fizermos uma resenha muito bem feita, quando alguém vier e falar para vocês já leram aquela obra do Vygotsky que fala sobre linguagem e pensamento? Sim, eu tenho uma resenha lá, eu vou pegar e vou ler para lembrar o que ela fala. Certo? Então, a resenha e o resumo são materiais de estudo. É muito interessante que vocês comecem a fazer resenhas e resumos de diferentes obras. Bom, com relação à resenha, é importante, número 3, que nós utilizemos um método para fazê-la. É importante que a gente estruture o nosso texto de maneira clara e objetiva. Então, nós devemos fazer essa análise do texto. O método seria analisar esse texto e resumir os seus dados. Quando eu falo dados... Oi? Professora, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Cláudio? Desculpa incomodar, é que é difícil pedir licença aqui é diferente, né? Quando tá pessoalmente. Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É só compartilhar aqui pros coleguinhas, de repente pode ser dúvida de um deles também. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de interpretação para cinema. E aí lá fala justamente o que você está falando. A resenha é muito importante. Por exemplo, eu preciso fazer algo do livro X de William Shakespeare, né? Aí ele ensinou mais ou menos como fazer a resenha. Mas uma coisa que eu nunca consegui entrar na minha cabeça, e aí talvez você consiga me ajudar. Vamos supor, eu tenho um livro de 200 páginas e você me pede uma resenha. Como que eu faço assim para mim conseguir fazer uma resenha de suma importância, uma resenha assim, vamos dizer, perfeita, porque eu tive problema nesse curso. Eu vou identificar fatores importantes desde o começo do livro até o final. Eu preciso colocar para você na resenha um pouquinho de cada parte do livro. Essa é a minha dificuldade. Ou eu vou pegar uma parte que eu considero como mais importante do livro. Essa é a parte que eu fico um pouco perdido. Obrigado, viu? Boa aula. Imagina. Ó, basicamente, sendo a resenha ou sendo o resumo, ele precisa ser um compilado de uma obra completa, né? Então, assim, se você leu William Shakespeare e daí você resolve falar somente você acha que a parte, por exemplo, da morte trágica de um personagem seja mais importante, vou falar somente dela. Não. Você pode trazer, né, apenas um compilado inicial, trazendo ali uma linearidade nesse texto, do início, o que aconteceu, do meio, e dar mais ênfase àquela parte que você gostou mais, vamos supor assim, que você queira analisar mais a fundo. Mas, de toda maneira, seja o seu livro de 500 ou de 200 páginas, você precisa fazer uma passagem, mesmo que rápida, por todos esses elementos. Mas, como você já teve essa possibilidade de leitura, de reflexão, e isso às vezes não acontece na primeira leitura, essa semana eu gravei para vocês a aula de análise e interpretação de textos, que vai estar na fase 4. E seria até interessante que nós tivéssemos antecipado, mas infelizmente tem aí um caminho linear que nós precisamos seguir, né? Então você precisa, Cláudio, passar, mesmo que em uma linha, fazendo um desenvolvimento temporal, né? Para que você talvez dê ênfase em uma outra parte, mas a obra precisa ser contemplada. Mesmo que você... É difícil, é muito difícil você compilar uma obra essa que eu trouxe para vocês também é uma obra extensa, em poucas páginas, mas essa competência de resumo, de compilação é necessária. Então, assim, é muito difícil, realmente, mas é um treino. É treino, não tem muito por onde fugir. Esse tipo de coisa essa concisão, você só vai conseguir treinando, né? Então, como eu disse para vocês, né? Até ele estava falando aí, ó, nós precisamos ter um resumo e uma análise de dados, mas dados do livro, análise de ideias colocadas lá. Então, vocês podem fazer um catado, vamos dizer assim, de maneira um pouco mais pobre, né? Um catado e uma análise bem leve, sem falar mal dos personagens e do próprio autor, porque tem muita gente que recai nisso. Uma outra coisa muito importante quando nós vamos falar, e aqui nós entramos no nosso ponto da importância número 4. Quando nós fazemos esse tipo de texto, nós devemos usar a norma padrão da língua, para que seja mantida a clareza e a objetividade. A norma padrão é a variante que deve ser utilizada. Isso não significa que nós devemos escrever de maneira difícil, rebuscada ou impossível de se entender nas nossas resenhas. Mas a norma padrão é aquela que segue a gramática, que mostra que deve ser compreendida por todos que forem ler aquilo que você escreveu. Até porque lá no texto de vocês, como a Mayara disse, existe uma linguagem técnico-científica lá, né? Então, é um padrão elevado de uso da linguagem.
Vocês precisam estar lá em cima? Não, mas vocês podem trazer essa linguagem para o meio para mostrar o entendimento que vocês tiveram e mostrar também que todos podem entender aquela obra, certo? Então, nós ficamos por aí com a resenha. E volto a falar para vocês, né? Que a resenha, ela é uma estrutura, um tipo textual que produz materiais de estudos que descrevem essas obras, certo? Então, todos os livros podem ser resenhados, as resenhas podem variar. Nós estamos pedindo para o nosso trabalho uma resenha descritiva que vai descrever a obra e relacionar com informações a respeito também do tema. Então, se vocês tiverem, né, alguma outra descrição, nossa, eu sei uma coisa aqui, ó, importantíssima que eu posso trazer para esse texto e falar, trazer aqui uma extensão pequena a respeito de uma reflexão que eu tive, sem pressão de juízos de valor, sem crítica e sem nenhum tipo de opinião. Não é uma resenha opinativa e nem crítica a respeito desse livro, e sim uma resenha descritiva da obra. Como eu disse para vocês, é muito comum que exista confusão entre os conceitos de resenha e de resumo, porque os gêneros não são tão diferentes assim, mas eles são produtos diferenciados, né? A resenha tem como uma das suas partes o resumo. Como eu estava falando agora para o Cláudio, de toda forma, na resenha, você vai ter que ter um compilado de toda essa obra, né? Mas o resumo é um pouco mais simplório. Por quê? Porque ele consiste em uma síntese objetiva do conteúdo que foi apresentado para vocês. Nesse caso do nosso livro, né, que é um artigo do livro, nós devemos destacar as principais partes desse capítulo. Quando vocês forem fazer um resumo de livro, de documento, de um filme, por exemplo, deve seguir a mesma linhagem, né? Então, são destacados os principais temas, a fim de que o leitor possa entender se aquele tema e aquele texto é importante, é interessante para ele ou não. Então, muitas vezes, quando nós precisamos ler uma obra, nós começamos a ler o resumo para ver se ela nos interessa. Se nós vamos ler um artigo científico, um TCC, a primeira coisa que nós lemos é o resumo, porque lá ele compila as partes do trabalho para que a gente possa entender muito, de maneira muito pequena, ali, muito sucinta, se aquilo ali nos é importante. E depois nós partimos para a leitura mais completa, né? O resumo consiste, então, na síntese objetiva do conteúdo. Além das informações básicas, o resumo não pode apresentar conteúdo adicional, diferente da resenha, né, gente? O resumo, ele deve ser apenas atentado ao texto puro, certo? Uma técnica bastante utilizada para a produção de bons resumos consiste de um processo mental da seleção desses dados e das informações mais importantes contidas em um texto, que foi até o que a gente falou agora, eu e Cláudio. Por exemplo, nós devemos elencar, primeiro porque se nós tivermos um texto de 200 páginas, de toda forma nós teremos que selecionar quais eu não posso deixar de fora. E muitas terão que ficar. São menos importantes? Não, mas para eu resumir aquela obra de uma maneira bem ágil, de uma maneira bacana, nós devemos elencar quais informações são mais importantes. Então, trouxe aqui bem pequenininho, quer ver que eu vou até colar aqui para que vocês possam ler comigo, caso tá aqui no chat. O resumo é um gênero textual em que se retira do texto as suas informações mais relevantes. É importante ressaltar que não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao discurso já existente no primeiro texto. E a resenha, ela mescla o resumo com textos descritivos e analíticos, porque a análise não significa crítica, né? Nesse sentido, a resenha pode trazer essas informações novas ao texto que é originalmente resenhado. Então, toda resenha traz dentro de si um resumo comentado. Mas o resumo não tem comentários. Então, assim,
viemos às vezes do ensino médio, onde nós não éramos cobrados muitas vezes de fazer resumo e resenha. Mas a partir do momento que você entra na instituição de ensino superior, essa cobrança é muito maior. E se vocês, eu não sei, que nós não chegamos a conversar sobre isso, mas eu sempre converso sobre isso com todos os meus alunos. Se vocês têm pretensão de seguir uma carreira acadêmica, um mestrado ou uma especialização, a resenha é a melhor amiga do estudante de pós-graduação. Porque você lê um livro, como o Cláudio mesmo estava falando, né? Eu não preciso ler ele mais, eu vou ler ele hoje, vou resenhar, e aí quando eu for fazer o meu trabalho, eu vou lembrar, nossa, mas eu li um livro ótimo sobre isso. Você pode pegar esse livro, a sua resenha pode estar lá dentro, porque eu gosto muito de guardar resumo e resenha no meio do meu livro. E você retoma aquela resenha, lê e fala, nossa, não é aqui nesse livro que eu achei aquilo, não é tudo que eu imaginava que ele era, que ele ia me ajudar, certo? Mas essas produções textuais nos ajudam muito na vida acadêmica. Posso dizer para vocês, porque o meu TCC de graduação foi produto de anos de estudo e de realização de resenha e resumos. Então, quando chegou lá, quando eu tinha que produzir o meu TCC, ele basicamente já estava pronto. Era só eu olhar ali, ver o que era mesmo aquilo, voltava para aquele livro, tirava um construto teórico dele ali e voltava para o meu texto com muito mais segurança. Porque além de ter lido muito, eu já tinha buscado obras que conversavam um pouco com o meu trabalho. Então, fiquem atentos com relação a isso. Eu vejo que vocês recebem muito material de leitura. Mas o que vocês têm feito com esse material de leitura? Estão pegando só o marca-texto e fazendo pequenas observações? Procurem. É só essa passagem de vocês, dessas marcações com marca-texto ou dessas observações para uma folha separada que tem total relação com aquele livro que o resume ou que o resenhe, já ajuda muito, tanto no desenvolvimento da escrita, quanto no desenvolvimento da oralidade, memorização, relação entre fronteiras científicas, e desenvolve competências, gente, que só aí nós já falamos 4, né? Fora o raciocínio lógico, porque a partir do momento que você entrar em contato com um outro texto, o seu interdiscurso vai te falar, calma aí, menina, você já leu a respeito disso, lembra? O que você leu a respeito disso? Ah, eu li que isso é verdade. Ah, então eu já sei um pouco a respeito disso. Então, quando nós nos debruçamos nessas produções, nós, sem que nós percebamos, nós nos desenvolvemos muito. E é o que eu volto a falar da carta agora para vocês. Eu levei muitas pessoas à reflexão. Você se contrataria se você lesse essa carta? Verdade, né, professora? Minha carta não ficou interessante. Eu falei muito sobre mim, mas eu não mostrei que eu sou uma profissional interessante para esse cargo. Exato. Porque no momento que você está fazendo esse movimento de leitura e escrita, é necessário que você comece a perder essa ingenuidade, a direcionar o uso da sua escrita para você ser arrasador naquilo que você precisa, né? Então, por isso que as resenhas serão parecidas, porque nós falaremos da mesma obra, mas cada um vai ter uma interpretação diferente. Vou repetir uma frase que eu falo sempre, que eu falei na nossa aula, que vocês vão lembrar quando vocês assistirem a aula de interpretação. Nós somos condenados à interpretação. As resenhas serão parecidas e os resumos muito parecidos também. Mas, será que a Geisa observou as mesmas coisas que a Eliette? Ou será que para a Geisa, alguns critérios sobre pensamento e linguagem fizeram mais sentido e tiveram mais peso? Será que a Fabiana observou os mesmos critérios que o Márcio a respeito do que o Vygotsky falou? E principalmente na resenha, quando você pode trazer um pouco mais dessa descrição e dessa relação com o que você já aprendeu, que vem as diferenças, não é? Porque talvez você, Valdete, com a experiência que você tem, já com esse domínio de escrita, você consiga alcançar outros aspectos que os colegas ainda não terão essa possibilidade. Mas todos estão no caminho. Então, esse caminho é importante. Vocês precisam saber onde vocês estão e saber onde vocês querem chegar. Mas não ignorem o caminho. Né? Então, assim,
Assistam vídeos, se vocês puderem, a respeito dessa relação entre linguagem e pensamento, que é muito importante. Se nós formos pensar tanto na área de gestão, de RH e de psicologia, a linguagem, ela intermedia todas elas. Como eu disse para vocês, a linguagem é de extrema importância em todas as profissões. Cláudio conversou bastante comigo por áudio essa semana, e realmente nós chegaremos em um momento que nós trabalharemos muito textos técnicos. O que ele me disse? Professora, eu compreendo essa importância da língua portuguesa, porque eu sei que, ao final da minha formação, e quando eu for trabalhar, eu precisarei escrever laudos, eu precisarei escrever informativos, eu precisarei escrever relatórios, eu precisarei me apresentar, eu precisarei conversar com meus pacientes e utilizar a linguagem de maneira mais pontual possível. Então, comecem a observar esses critérios e não fujam dessas oportunidades de escrita e de reflexão. A Mayara aí já leu o texto 3 vezes. Então, a Mayara tá se ninguém ainda leu, a Mayara tá 3 vezes na frente do pessoal. Mas você está se debruçando, é uma leitura cansativa, muitas vezes é uma leitura penosa, mas, gente, eu tenho uma professora que eu lembro dela tanto, eu sonho com ela às vezes até. Ela fazia a gente ler, e aí chegava na sala, a gente lia em voz alta, e aí a gente refletia junto. Por quê? Obras assim não são difíceis, mas vocês não estão num cursinho pré-vestibular, vocês estão numa instituição superior, em cursos extremamente importantes para nossa sociedade. Então, como eu disse para vocês, desde o início ali, né? Desde o dia que vocês ingressaram nesse curso, o caminho já começou. E não, a tendência não é que fique mais fácil. Se começar a ficar mais fácil, desconfie. Certo? Então, assim, vocês estão lendo agora uma obra que não é fácil, realmente. Mas ela é brilhante. E agora, isso para a fase 2, porque na fase 3 nós teremos uma apresentação de seminário individual. Então, todos estarão aqui olhando um para a carinha do outro, porque se nós estivéssemos em sala, seria pessoalmente, e são momentos riquíssimos. A turma do direito, no semestre passado, eu acho que foi mais ou menos na 6ª aula que nós tivemos. Nós tivemos apresentação de seminários, a juíza estava presente, o delegado estava presente, porque eu fui convidando muitas pessoas de Cambuí, de outros lugares, assim, muito importantes nessa área, e não achem que vai ser diferente no seminário de psicologia, porque a professora Cláudia estará e outros também, mas se nós pegarmos e ficarmos com medo, nós nunca teremos essa primeira vez. E é melhor que vocês tenham essa primeira vez de apresentação no primeiro semestre do curso. Porque no segundo semestre vocês já saberão o que é. A hora que alguém falar para vocês, nós vamos ter apresentação de seminário. Tô com medo? Tô. Isso é bom, gente. O medo é ótimo. O medo impulsiona a gente, nos faz ter noção de até onde nós podemos ir, nos faz ter noção de qual é a nossa dificuldade e como nós podemos extrapolar. Mas não paralisem. Mayara, li uma vez, achei difícil, e dá aqui essa coisa que eu vou ler de novo. Igual você tem feito, li a 2ª vez, ainda tá difícil, daqui que eu vou ler mais uma vez. Tá difícil ainda, daqui que eu vou ler mais uma vez. E até eu aprender. Então, não desistam, né? Eu sei, e tive contato com uma aluna do grupo de vocês, que tem uma dificuldade grande com relação à linguagem, não sei se ela está aqui agora ou se ela assistirá esse vídeo, foi o que eu falei para ela. Tu sempre é tempo, foi o que eu falei pro Cláudio também, faz tempo que saiu do ensino médio, mas sempre é tempo. Então, assim, resumo, resenha e interpretação, super legal o que ele disse, o Cláudio. Fiz um curso de interpretação cinematográfica, eu ia adorar fazer um curso assim, mas eu já sou uma pessoa que com o tempo fui aprendendo a fazer a interpretação do que eu leio, interpretação do que eu assisto, interpretação de uma obra de arte que eu aprecio, e muita gente fica, você vai no museu, meu Deus, coisa chata. Quando você passa a interpretar melhor tudo aquilo que quer se comunicar com você, você avança anos-luz na sua formação, na sua identidade, na sua cultura, né? Então, assim, é muito importante, ainda mais para vocês que são pessoas reflexivas e que trabalharão com pessoas também. Então, resumo e resenha é muito básico, talvez vocês já tenham começado a fazer e muitas pessoas já devem ter entregue em outras disciplinas. Mas façam esse resumo e resenha conscientes que vocês sabem a diferença entre eles
e o quanto eles podem ser úteis como um instrumento para que vocês utilizem em trabalhos futuros. Professora, licença. Vamos lá, Cláudia. É bacana você falar sobre essa questão do curso, do cinema, que eu tenho até uma coisinha para compartilhar com os coleguinhas aqui, depois eu posto lá no grupo. O ator, deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome dele certinho, acho que é Johnny Depp ou Johnny Depp. Ele teve uma dificuldade imensa quando ele teve que fazer o Jack Sparrow do do Caribe. E aí o diretor forçou ele a ler tanto, mas ler tanto que ele tinha que fazer resenha da resenha dele várias vezes. Ele fez uma resenha sensacional, mas não atendeu ao que o diretor queria. O diretor falou: faz uma resenha da sua resenha. E aí ele fez a resenha da resenha algumas vezes, ele fala isso. E aí, de repente, saiu aquele personagem todo extrovertido, que tinha que ser um pirata, teoricamente, um pirata, né? Que a gente já pensa numa pessoa dura, machona, resistente, e não, saiu aquele pirata um pouco mais desengonçado, engraçado, e deu no que deu, o sucesso que foi mundial, né? O personagem dele. E isso vem de muita leitura e resenha, ele Muito falou. tudo. Sim. Né? Então, obrigado pela oportunidade de ter passado aqui a Imagina, é muito informação pra bacana. Eu eles. gosto muito quando a gente está em sala de aula, exatamente porque fica um tempo que nós conseguimos compartilhar outras experiências. Alguns ainda contam a respeito de insucessos. Gente, não é feito só de sucessos. Não é feito só de sucesso o nosso percurso acadêmico, o nosso percurso. Então, assim, eu falei para vocês, né? Alguns alunos não entregaram um trabalho de 10 pontos, sem problemas, mas no fundo eu fico triste, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre procurei ter notas boas e sei que, quando nós somos contratados, alguns lugares, os melhores, eles vão olhar as nossas notas. Se você tiver um 7, talvez você não seja suficiente. Então, assim, louvável quem não está aqui, que vai assistir essa aula depois, a atitude das pessoas que refletiram a respeito das inadequações nas suas cartas e que escreveram novamente. Teve uma que foi tímida. Eu peguei e li a carta dela e falei: que timidez que é essa? Talvez ela esteja aqui agora. Que timidez que é essa? Sua carta é ótima, você escreve super bem. Por que você está querendo falar a respeito de você em 6 linhas? Vamos lá, bota para fora, se defende. Fala quem você é, para que você veio. Então, tenham mais apropriação dessa linguagem. Porque ali, através da escrita e dessa reflexão, vocês podem se desenvolver muito. E quem toma consciência da importância da competência linguística, e eu já reparei que nos 2 cursos, tanto de psicologia quanto de gestão de RH, vocês estão muito lúcidos com relação a isso. Então, continuem sendo lúcidos com relação a isso e evoluindo nessa lucidez, né? De sempre estar acordados, de lerem, e eu estou tendo dificuldades, estar tendo dificuldade e assumir isso é o primeiro passo para a evolução. E contem comigo, o canal fica sempre aberto para que vocês liguem, mandem mensagem, converse com o aluno fim de semana, tem várias provas aí, fim de semana, durante a semana, deu problema, achei minha nota lá, tá 0, calma aí, vamos ver o que aconteceu. Eu colocar o 0 no sistema é um jeito de acionar você, que fez, que tá certo, que se esforçou a falar, tem alguma coisa errada. A Fabiana aqui é prova, a Fabiana falou comigo vários dias, mandei, tô fazendo. Quando ela viu a nota 0, ela falou: mas professora, eu mandei, eu fiz. Tá. Eu falei: então alguma coisa tá errada do lado de cá. Vamos procurar? Vamos. Fui lá, olhei, tinha dado problema no sistema. Ela foi, me mandou pelo Classroom, até antes da aula aqui, falei para ela: recebi. Já tinha colocado lá que recebendo, já alteraria a nota. Então, assim, estejamos atentos com relação a isso. Esses erros podem acontecer de todos os lados. E eu, Tamires, não tenho problema nenhum em errar, em falar que eu errei, em assumir o meu erro e corrigir. Então, assim, estamos juntos nessa. Não se aflijam se vocês virem o 0. A Fabiana, tadinha, mandou carinha chorando. Eu falei pra ela: não se aflija, você fez, mas algum errinho acontece. Porque vocês sabem, né, gente? A tecnologia, ela é maravilhosa. Mas algumas intercorrências podem acontecer. Quando nós estamos lá na sala e vocês me entregam a folha com a resenha de vocês, eu vou guardar dentro da minha pasta e vou trazer para casa, não vou perder. Agora, dentro do sistema, algumas
coisinhas podem acontecer. E nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui caminhando lado a lado com vocês. Então vejam isso, ninguém aqui, né? Nós não estamos aqui contra. Valdete colocou aqui uma coisa importante: a interpretação de texto é fundamental para todas as disciplinas. Então, observar a importância da competência linguística e estender para outras disciplinas traz para vocês ainda mais competências pessoais e profissionais. Certo? Então, assim, o que eu queria trazer hoje para vocês mesmo era a parabenização da fase 1, a explicação a respeito da fase 2, então nós já vamos retomar aqui, vamos ter uma entrega intermediária entre a final, mas a data está toda para a final, porque vai ser na entrega final mesmo que eu vou ver quem entregou de fato, e daí quem passou do dia 17 já não entregou mesmo, né? Vamos dizer assim. E aí todos terão essa oportunidade de participar nos 2 trabalhos que vão compor aí a nota de vocês ao final, né? Aquele entrando agora. Expliquei para vocês essa diferença entre resumo e resenha, que eu acredito que muitos já sabiam, mas alguns não sabiam ainda. E é bacana a gente trazer dessa maneira mais leve, né? São produtos diferentes. Na resenha você vai pensar um pouco mais, né? E pode, quem sabe, trazer um pouco do conhecimento que você já tem, fazer relações com alguns outros livros que vocês já leram, mas o resumo mesmo, ele é ali um apanhado bem original daquela obra que vocês leram. Então vejam, né? Acredito que vocês lendo, como eu disse para vocês, né? Esses 2 trabalhos sejam um produto muito natural. Então vamos ter que ler quantas vezes? Não se sabe. Talvez um tenha lido aí uma vez e fala, pô, entendi tudo. A professora deu um texto aqui facinho do Vygotsky, I love you. Mas alguns já têm um pouco mais de dificuldade. E vocês olhando essa linguagem difícil, se vocês aprenderem algumas dali para vocês levarem para um texto científico, para melhorar, para ampliar o repertório de vocês, nós estaremos atingindo aí mais finalidades com relação à linguagem, né? E eu já percebi que vocês não são inocentes com relação a isso, e que vocês estão se esforçando. Então, os produtos têm sido muito bons. Embora tenha dado um pouquinho de dificuldade, né, para eles saírem, quando vocês se apropriam e ficam mais seguros, vocês desenvolvem com muito mais facilidade. Vocês podem abrir o áudio se alguém tiver alguma consideração a fazer, quiser falar a respeito da fase 1, da experiência, para que a gente troque experiências aqui, vocês podem falar. Professora, Oi, Elaine. a senhora explicando aí sobre resumo e resenha, como fazia muito tempo que eu não tinha feito resumo e como eu já tinha feito uma outra graduação e era sempre resenha, eu fui reler o meu texto e eu percebi que eu misturei um pouco. Eu coloquei o resumo e a resenha junto, né? Acontece muito. Por isso que esses 2 momentos são importantes, porque daí quando vocês tiverem que produzir um de um gênero e o outro do outro, vocês conseguirão entender essas diferenças, né? Aí, como você disse, eu fazia muita resenha e tal, mas é bem isso, talvez a resenha ela já traga ali dentro dela o resumo, né? Mas se vocês fizerem esses 2 documentos, vocês vão conseguir olhar depois, com distanciamento, a diferença entre eles. E quando for pedido para vocês em um outro momento, para que vocês resenhem, se vocês estenderem os estudos, sim, Valdete, a maioria são apresentadas em resenha. Mas o resumo é interessantíssimo, para caso vocês não tenham a obrigatoriedade de fazer a resenha, que vocês façam esses resumos e comecem a guardar. Comecem a fazer o resumo na última folha de uma apostila que vocês têm, que isso vai ajudar muito, porque daí quando vocês forem, eu quero ver aquela obra lá, vou ler o resumo, para ver se é ela mesmo, se é aqui mesmo que eu achei o que eu procurava, e tudo isso. É muito importante a produção desses materiais. Alguém mais quer falar aí sobre a fase 1? Cadê o pessoal? Todo mundo tímido hoje, eu faço vocês acordar cedo no sábado, né, gente? Tem uns que não querem nem ligar a câmera. Eliette, você está pensando? Cláudio, é muito importante falar bastante. Tem que falar, sim, dividir com os colegas. É essa falta que a interação em sala de aula faz, né? Eu sempre trago muitos exemplos, converso bastante com os alunos, aulas de 3 horas, muitas vezes, que a gente tinha presencialmente, né? Ficam muito compiladas, mas os relatos, assim, são muito importantes. Eu vou fazer, então, um elogio aqui para você, pode ser?
Pode. Quando tiver a turma do curso de cinema do ano que vem, de fevereiro, eu vou pedir pro coordenador te convidar para fazer algum workshop, alguma coisa assim do tipo, pode ser? Pode, vou Porque amar. assim, os alunos eles são mais novos, né? Eles não são DNA igual eu, assim, que tem data de nascimento antiga. Eu fiz uma piadinha aqui pra descontrair. E aí eles é muito importante isso, é muito importante. E às vezes eles se perdem entre o resumo e a resenha e acabam não conseguindo desenvolver a personagem, né? Porque o resumo, ele não te dá eu vou falar bagagem para Uhum. conseguir desenvolver o personagem. Já a resenha, sim, porque ele entra no íntimo da obra, né? Sim. Então é bem bacana. Agora eu pude entender melhor. Acredito que eu vou ter um desenvolvimento melhor aí para a próxima fase. Obrigado Sim, mesmo. com certeza, imagina. Pensem sempre, né, gente? Eu falo sempre sobre a respeito dessas fronteiras do texto, né? Quando nós estamos mais na superfície, falando sobre um geral, um catadão, né? Então, agora, quando nós falamos desse resumo, nós falamos sobre essa superfície, sobre não mergulhar muito profundamente. Na resenha, nós já pegamos um pouco da subjetividade. Por quê? Eu extrapolo. O que que eu entendi? Vou mergulhar um pouco mais profundamente. Eu tenho algum conhecimento a respeito disso, a mais, que possa enriquecer o meu texto, que faça uma relação muito bacana com isso aqui que eu já li. Então, assim, sempre façam essa separação, né? É o que eu falei na aula e vou adiantar para vocês, sobre compreensão e interpretação. Compreender é diferente de interpretar. A gente pode compreender, mas se a gente não compreender muito bem, nós também não passamos dessa fase da superfície, que é a interpretação. A interpretação, ela exige que nós mergulhemos um pouco mais fundo. Então, a resenha, ela já vai mais para esse lado. Como que eu interpreto essa obra que eu li? E o resumo vai para o lado, como que eu compreendi isso que eu li, né? Então, compreender está um pouco mais aí na pirâmide, um pouco mais inicial, um lado mais inicial, e o aprofundamento já vai mais para o lado dessa resenha, porque eu começo a fazer essas relações e também extrapolo o texto, né? Então, procurem sempre fazer isso, ler mais vezes. Nós temos aí 4 etapas para que a interpretação se dê. Então, é um desafio, Jéssica, é um desafio. Nós somos chamados todos os dias da nossa graduação a ser nós somos desafiados. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar paralisados e não vamos nos desenvolver? Quando nós somos desafiados, nós temos oportunidade de desenvolver melhor as nossas competências. E nós somos tirados daquela zona de conforto, que no começo nos causa uma estranheza, porque é algo novo que eu estou aprendendo, eu não sei aquilo, eu não estou confortável com aquilo. E aí causa aquela inquietação. Aí, quando eu vou treinando, quando eu vou compreendendo, eu já chego aí num voo de cruzeiro. E aí, daqui a pouco eu aprendo uma coisa nova, meu avião já cai e eu já sou chamada a entender de novo. Então, ou seja, nós não nos desenvolvemos em condições ideais de temperatura e pressão, né? É assim mesmo, nós somos bagunçados, depois nós somos arrumados, e com o tempo nós vamos acumulando essa bagagem, fica muito mais fácil aprender outras coisas. A Geni, tudo bem, Geni? Apareceu a única que apareceu aqui. O Márcio não deve ter aparecido porque tá com a cara inchada, que acabou de acordar. Tô brincando, gente. O Márcio, para quem não sabe, é meu amigo de infância. Nós somos amigos desde os 4 anos de idade. E assim, eu brinco com ele aqui, mas é porque eu sei que ele é dorminhoco mesmo. Geni, tudo bem? Oi, bom dia. Tudo Que bem. medo dessas revelações. Tô amando a sua aula. Nossa, que Que delícia. bom. Eu fico feliz, gente. Eu Ai, gosto do sábado, né? Quando tem a nossa live, eu até organizei, fiquei com medo de ter outros professores, porque assim, é muito importante, né? As aulas gravadas, se vocês reparam, a gente fica ali com aquela televisão na frente, câmera e coisa passando. A gente não é a mesma coisa, a gente não consegue desenvolver tão bem, fica meio que automático. Eu não gosto até muito, eu não sou apresentadora, eu fico falando sempre para os meninos. Mas quando a gente tem a live, a gente tem a oportunidade de conversar melhor, de ouvir vocês também, né? Então é muito bacana. Eu achei que vocês estão se desenvolvendo muito, viu? Falei com isso a respeito disso com a professora Cláudia. Então, assim,
Eu tenho reparado que muitas entregas estão sendo feitas de maneira grupal, mas eu ainda continuo batendo na tecla que eu acredito que as nossas entregas precisam ser individuais, exatamente para que vocês também vejam como é que vocês estão desenvolvendo a competência linguística de vocês. Não é? Como é que vocês estão passando por esse período de aquisição, né? Vamos dizer, aquisição da linguagem a gente faz quando a gente é criança, mas nós estamos numa adequação superior da linguagem, né? Então, assim, eu queria que vocês sempre... Acho que a partir daquele dia que a gente falou a respeito dessa ingenuidade no uso da linguagem, muitas pessoas já entenderam o que eu estava falando. E eu volto a falar, e falei aqui, nós temos mais alunos aqui, né? Não sejam ingênuos de forma nenhuma. Porque, às vezes, isso está dificultando algumas coisas. Por exemplo, a escrita do nome de vocês no portal. Maria Aparecida da Silva, não coloca Cidinha Luz, alguma coisa lá. A gente tem dificuldade. Voltem para o portal hoje, arrumem o nome de vocês. É a identidade pessoal de vocês. Certo? Eu observei todos os perfis do LinkedIn que vocês me mandaram. Agora, na fase 2, nós não teremos essa verificação novamente, mas na fase 3 nós teremos. Então, vai ser cobrado de vocês uma adequação com relação à imagem que vocês relacionam também. Porque quando vocês estão lá, vocês são um produto. Então, prestem atenção em como vocês se apresentam, prestem atenção nesse tipo de infantilização, porque, assim, no mundo corporativo, alguns lugares admitem apelido, admitem diminutivo, mas na vida real, na seriedade da nossa profissão, isso não é admitido. Né? Escreva o seu nome, selecione uma imagem que te represente da melhor maneira possível. Tudo isso é linguagem. Tudo é linguagem. E nós somos muito observados. Não sejam ingênuos. Nós somos observados. Isso é impressionante. E aí, como você quer ser visto no momento que você está sendo observado? Tenham sempre essa consciência para que vocês também tenham esse punch, essa evolução aí na apresentação pessoal de vocês. Certo, pessoal? Alguém mais tem alguma coisa para falar? Professora Tamires, madruguei hoje, fui caminhar com a sua mãe. Meu Deus, Márcio, foi caminhar com a Zébia. Isso mesmo, tem que caminhar, fazer exercícios, faz bem para a saúde. Quem fala que não faz, eu não faço caminhada, gente. Eu precisava, mas eu não estou fazendo, não. Muita atividade nos últimos dias, muito trabalho. Valdete, hoje você não fez um bolo? Que na última aula ela acordou, fez um bolo, limpou a casa e veio para a aula. E a gente estava aqui todo mundo pregado. Quero que acabe logo essa pandemia, que a Valdete vai fazer um bolo para nós, que ela deixou a gente com vontade na primeira aula já. Hoje está mais preguiçosa? Professora Tamires, Oi, Cláudia. deixa eu comentar com os coleguinhas aqui com você uma experiência fantástica de um amigo meu. Eu sempre falo dele, o pessoal acho que até fica enjoado já, tanto que eu falo dele. Ele conseguiu um emprego e na hora da entrevista, ele falou que aconteceu algo mágico, assim. A selecionadora, que já inclusive ele não passou pelo processo do RH, porque era uma empresa pequena, né? Então ele já foi direto lá com a gerente da área dele de ser entrevistado. E quando a selecionadora fez um bate-papo com ele, assim, tão interessante, já de colaborador. Ela falou pra ele assim, você já tá se sentindo um colaborador da empresa, né? É uma empresa bem bacana de cursos de inglês. Por quê? Aí depois ele questionou assim, mas você tá me contratando e eu achei a entrevista tão curta, né? Depois que passou, ela falou assim, não, eu já te entrevistei pelo seu perfil do LinkedIn. Eu sei tudo sobre a sua vida pelo LinkedIn, a sua postura, é, a sua foto já mostrou para mim quem você é, né? Claro que a gente não pode julgar ninguém pela foto, porque tem Photoshop e tudo. Mas essa questão importante que você falou, a gente é uma imagem, né? A gente é um produto. Então, se eu vou vender um psicólogo ali no meu LinkedIn, eu não vou colocar uma foto de bermuda, né? Apesar que psicólogo ainda a gente não define ali uma roupa para o psicólogo, mas vocês entenderam, né? A Sim, tá. importância. Ele foi realmente contratado por conta do perfil do LinkedIn. Claro, depois ela avaliou algumas questões, óbvio, mas assim, o LinkedIn foi um fator muito importante para a contratação dele. E hoje a gente acha que não,
Mas tem muita gente de olho na gente aí pelo LinkedIn, Muita né? gente de olho pelo Eles gastam. Facebook. Eu, O quando fui Facebook, para exatamente. quando eu fui para seleção de bolsa do mestrado, porque quem me conhece que sabe, eu sou de uma família simples e a gente sempre trabalhei, a gente faz uns 10 anos que meu pai tem uma agropecuária, inclusive veio uma aluna minha do direito esses dias aqui para comprar uma sela de cavalo de mim, acho que ela nunca me viu de uniforme de agropecuária, carregando saco, enfim, né? São posições e sujeitos diferentes. Mas nós somos sempre observados naquele momento, né? Claro que nós não estávamos tendo esse tipo de coisa. Mas a minha amiga, essa semana, foi contratada, mas foi chamada para uma entrevista numa empresa de extrema para produção, e eles mandaram um papel falando como ela tinha que estar vestida para produção, como ela tinha que se comportar, para esperar o momento de tomar os turnos da fala, porque ela ia ser solicitada quando eles quisessem que ouvir ela. Então vejam que hoje em dia eles já nos dão tudo isso aí, né? Então, assim, para a gente que faz esse tipo de avaliação de perfil, é como eu disse para vocês, a gente entra lá e tá uma foto de você de biquíni, vamos supor, lá no LinkedIn. É um perfil que veicula personalidades profissionais. Então estejam atentos, né? Não sejam ingênuos com relação a isso, porque o LinkedIn ainda te dá a possibilidade de ver que as pessoas estão visitando o seu perfil. O Facebook já não dá, mas as pessoas entram lá também. Por exemplo, como eu disse na minha bolsa, eu excluí o meu perfil do Facebook. Meu filho era pequeno ainda, a gente tinha feito uma viagem de ônibus para o Rio de Janeiro, sabe, para levar ele. Uma situação estranha, e assim, eu fiquei com medo deles acharem que eu era rica, porque eu tava com uma foto lá, e eu não era rica, eu fui de ônibus para levar meu filho para fazer uma viagem, pra gente conhecer lá, e tudo pode ser mal interpretado, entendeu? Então, assim, a gente tem que... Eu ficava com medo, o que eles vão ver? Eu fui num parque aquático, no Etne Wild lá, o que eles vão pensar? Então, assim, gente... Estamos sendo observados da mesma maneira com relação a postagens políticas, postagens de besteira, né? Como o Cláudio disse, óculos escuros jamais, mas observem isso. Então, assim, na terceira fase, vocês serão chamados a isso, né? A melhorar esse perfil, a ativar de fato, porque o pessoal da gestão de RH sabe que ele é importantíssimo na atualidade, então vocês têm que manter ele atualizado e movimentado, né? E a psicologia também, hoje em dia você manda esses links para todos, né? No nosso caso de pesquisadores, é o nosso currículo Lattes. O meu currículo Lattes tem 22 páginas, né? E eu coloco a minha foto, mas a foto lá não é interessante, mas a descrição de tudo que você faz, a comprovação. Então, para cada perfil profissional, você tem algo que te ajuda a avaliar aquele profissional ali. Então, estejam muito atentos sempre, né? Então, no começo da aula eu já falei com vocês a respeito disso. Os alunos que não assistiram a aula agora vão poder assistir depois. Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais sobre o resumo e a resenha. E já vi que alunos, principalmente da psicologia, já estão entregando atividades. E vai ficar aberto, então, tá, gente? Entreguei meu resumo hoje, mas acho que ele não ficou legal. Vou retomar, porque ele vai ser olhado somente entre 17 e 18, para que eu possa já lançar nota, que são 7 dias de diferença que dão para o lançamento de notas, mas eu gosto, assim, de dia 17 ao meia-noite ele fecha, então, tipo, no máximo dia 18 eu vou olhar e vou ver quem entregou e avaliar essas produções. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui. O Cláudio falando a respeito dos óculos escuros. E essa semana foi muito bacana, porque agora na fase 2 eu coloquei um livro lá para vocês lerem, né? O livro do Marcos Bagno, de preconceito linguístico, o que é e como se faz. Algo que nós falamos na nossa última aula. Aquele foi um livro que me tocou de maneira muito especial. Não quero falar muito a respeito porque algumas coisas vocês descobrem só no final. Mas, assim, prestar atenção na nossa competência linguística sem jamais ridicularizar outras pessoas, como eu já falei com vocês na primeira aula, procurar evoluir a nossa competência linguística sem jamais achar que pessoas que estão convivendo conosco devem evoluir junto na mesma proporção, porque isso não acontece. Alguns evoluem muito mais, outros evoluem a quantia necessária, alguns têm um pouco mais de dificuldade, mas isso não deixa de ser uma evolução, porque o reconhecimento da dificuldade já é uma superação.
Acreditem nisso, né? Eu me coloco à disposição aqui para vocês. Mais uma vez, para quem quiser e precisar de mim, então podem entrar em contato, que fica aberto aqui o canal. Então, eu espero agora essas 2 entregas da fase 2. Boa sorte a todos. Espero que vocês estejam usando os conhecimentos das competências linguísticas em outras atividades também, em outras disciplinas, para que vocês ampliem de fato e que isso vire uma constante. Sempre ir se superando, né, Fabiana? Superação sempre, que o caminho é ladeira, mas nós vamos de passinho, devagarzinho, a gente escala essa ladeira enorme rumo à nossa formação. Certo, pessoal? Alguém mais quiser abrir o áudio para a gente falar, que nós até passamos aqui um tempinho da live, mas é sempre tão agradável que a gente conversa bastante. Então, Tamires, um trabalho lá de psicologia social, eu acabei que formatando, né? Nós combinamos um grupo e tal. E assim, acabei fazendo outro também, mas para mim, né, treinar. Aí no nosso grupo, nós optamos por mudar a pessoa para formatar, né? Para poder ver essa dificuldade mesmo que as outras estão tendo e aprender, né? Ainda Sim. mais que está tendo essa aula, né? Essas aulas maravilhosas aí. Olha, se a gente quiser aprender mesmo, é só olhar as aulas da fase 1 sua, né? Da fase 2, tem muita coisa que dá para mudar e aprender, né? Então, não sei se as colegas gostaram, né? Mas é uma forma da gente aprender, né? Então, cada um pegou, a Miguete pegou um para formatar, a Fabi pegou outro e tal. Eu creio que todas vão aprender, né? Com certeza. E a Valdete até falou a respeito do autor que eu disse para vocês agora. Ela assistiu alguns vídeos dele, algumas entrevistas. E hoje foi algo que eu falei num grupo político aqui, porque ontem começou uma discussão muito rasa a respeito de escrever certo, né? Mas assim, eu, Tamires, né, sou formada em letras, mestre em ciências da linguagem, não corrijo e não corrigirei ninguém que está lá. E uma pessoa que talvez tenha menos conhecimento entrou para corrigir e começou a copiar as coisas da internet. Uma menina de 17 anos foi e escreveu assim: "Você conseguiu entender o que ele disse?" Aí a moça foi e colocou sim. Então a comunicação está completa. Eu falei: olhem para vocês verem a seriedade disso, entendeu? Você querer ridicularizar alguém a partir do conhecimento que você já tem, e uma menina que entendeu isso, que realmente você conseguiu entender o que ele disse, então está completo. O resto seriam mesmo questões de adequação. Então, assim, prestar sempre atenção. Se nós estamos apresentando um trabalho científico, acadêmico, claro, como a Valdete disse, né, nós submetemos para que outras pessoas vejam, mas vamos prestar atenção com relação a isso e ampliar o nosso conhecimento, melhorar para nós, ajudar o outro, ser uma mão estendida sempre, mas sem, como, né, sempre ter essa solidariedade, empatia, porque todos estamos num caminho de aprendizado eterno. Eu mesmo não canso de estudar, espero não cansar nunca, mas assim, sem achar de forma nenhuma que a gente sabe demais ou sabe tudo, não é verdade? Então, gente, eu agradeço vocês que vocês gostaram da aula. Fico muito feliz que vocês tenham assistido às aulas gravadas, que é mais, como eu disse para vocês, uma recapitulação mesmo, para falar daquilo que a gente já pode ter esquecido, né? Com o tempo que passa. Muitas teorias, sujeito, predicado, algumas coisas nós não saberemos, não precisaremos utilizar em análise sintática, mas é interessante que a gente saiba o que eles são, que a gente relembre isso, né, para que fique mais fresquinho. E sim, Jéssica, infelizmente isso acontece muito, acontece demais, mas não poderia acontecer. Eu espero que nós não sejamos pessoas que fazem isso, porque o nosso conhecimento, ele deve nos trazer um pouco mais de amizade, de paciência, e não o contrário, não de ser mesquinho e de ser uma pessoa assim arrogante, ignorante, porque nós podemos ser pegos pela língua depois, não é mesmo? Pessoal, então, bom sábado para vocês, até a próxima live. Parabéns mais uma vez pelo desenvolvimento da fase 1. Foi uma surpresa muito boa receber a carta de vocês. E espero que essa carta possa ser replicada, que vocês utilizem em algum momento. Ou se um dia precisarem escrever, que vocês escrevam uma carta tendo conhecimento do que isso é.
certo? Bom sábado. Cláudia, obrigado por toda a participação. Convide os seus colegas também para participar desses cursos, e o mesmo eu digo para todos, né? Quem souber de bons cursos que vão nos ajudar nesse desenvolvimento pessoal, fale no grupo, divida. Conhecimento compartilhado é um conhecimento muito melhor adquirido. Bom dia para vocês e até a próxima. Eu tô no grupo, se vocês precisarem de mim é só chamar. Bom fim de semana, Maiara. Bom final de semana, professora. Bom fim de semana. Um abraço a todos vocês.